como evitar doença nas suas plantas. Então tem a regra que é clara: planta bem adubada, com boa manutenção, sem folha seca apodrecendo na base, muito bem desenvolvida, ela é muito mais resistente à praga e doença. Adubar com certa frequência, irrigar bem conforme a necessidade da própria planta. Então, o primeiro passo para saber como cuidar da sua planta é saber qual a planta que você tem. Porque nenhuma regra, não tem uma receita assim de bolo para uma planta que vai servir para todas. Não, cada uma tem a sua particularidade e cada uma demanda exigências e cuidados específicos. Então é super importante você saber primeiro qual é a planta que você tem. Hoje a gente tem vários aplicativos que podem te ajudar a identificar a planta que você tem. Tem o Plantinet, que tem artigos científicos que comprovam a eficácia dele, ele é maravilhoso. Tem também o Google Lens, maravilhoso, fácil. Quem tem celular Android já vem instalado no telefone, então é só buscar por imagem e assim você consegue identificar a sua planta pelo nome. Certo, a gente já entendeu qual é o nome da planta que a gente tem. Agora a gente vai traçar as estratégias para você cuidar bem da sua planta. Irrigação. A água, tanto demais quanto em falta, é um problema. Então, irrigar conforme a necessidade da planta. Por exemplo, você tem um cacto. Eu vou irrigar o cacto todos os dias? Não, eu não vou irrigar o cacto todos os dias. Por quê? Porque o cacto, como a gente sabe, ele tem uma reserva grande de água e nutrientes. Se eu ficar irrigando todo dia, ele vai apodrecer essa reserva. Por quê? Porque ele não vai conseguir usar a reserva que tem, já que o ambiente que ele tem está cheio de água. Então não faz sentido. Mas se você tem, por exemplo, uma fitônia, uma begônia, lírio da paz, pronto, lírio da paz. Plantas exigentes em água. Se você deixar de irrigar 3 dias, ela vai murchar inteira, vai ficar com aquela aparência triste, mal desenvolvida, feia, parece que vai de arrasta para cima. Quando na verdade ela está precisando de água. Então cada planta tem uma exigência de rega diferente. E para você saber qual é a planta e como regar, é conhecer primeiro a planta pelo nome e não comprar apenas pela beleza. E sim saber se essa planta de alta manutenção se encaixa na sua rotina. Se você é uma pessoa que trabalha o dia todo, sai muito cedo, só chega em casa no final da noite, você vai ter uma planta que precisa de água todo dia, tipo uma fitônia. De jeito nenhum. Você vai ter uma zamioculca, você vai ter uma ráfia, você vai ter uma comigo ninguém pode, você vai ter plantas pouco exigentes em água, que se adaptam mais à sua rotina. Se você quiser um vídeo falando sobre planta específica para cada estilo de vida, eu faço. Comenta aqui. Vaso é sempre furado. Ah, Karina, mas eu vi num garden um terrário que não era furado e eu achei muito bonito e tal. Você está começando nesse mundo? Então não é para você. Não nesse momento. Comece com plantas simples, em que você sabe que se você irrigar, a água ela vai conseguir sair pelo furo do vaso, evitando o problema de apodrecimento e você perder a planta, o vaso, o substrato. Então é melhor evitar. Opte por plantas que vão estar em vaso já furado. Ou você vai colocar na sua casa em um vaso que seja furado, para que a água consiga passar. A água ela pode ser uma mocinha, mas também ela pode ser uma grande vilã, tá? Ela apodrece tudo mesmo. Com o passar do tempo, os nutrientes que estão dentro daquele vaso, eles vão sendo consumidos. Então eles precisam ser repostos. Então você precisa adubar. A adubagem está repondo nutrientes que a planta já consumiu. Assim ela vai conseguir emitir mais folhas, mais hastes, mais ramos, florir, crescer e se desenvolver e ficar ainda mais bonita. Se você tem uma planta num vaso há, sei lá, 5, 6 anos e ela não dá mais flor, não cresce, não se desenvolve mais, isso é um sintoma claro que os nutrientes que estavam ali todos já foram consumidos. A planta ela está só assim, esperando, está sobrevivendo, literalmente. Uma grande forma de você evitar ou até mesmo corrigir problemas com doenças ou pragas que estejam ainda no começo é o monitoramento. É olhar a planta, olhar debaixo da folha, olhar em cima do vasinho se está crescendo alguma coisa diferente ali, retirar plantas daninhas que está crescendo, evitando competição entre plantas, ou até mesmo plantas daninhas, elas podem ser vetores de praga e doença, ou seja, a praga, ao invés de ficar na sua planta, ela fica na planta daninha, mas fica se alimentando da sua planta, seja de pedaços de folha, seja de seiva, sugando a seiva da sua planta. Então, sim, plantas daninhas, principalmente em plantas que estão em vaso, é uma grande vilã. Se você tem um jardim, canteiros, faça constantemente, a cada 2, 3 anos, uma rotação de culturas. O que é isso? É trocar as plantas literalmente de lugar, porque assim os nutrientes e micro-organismos que vivem naquele solo vão se beneficiar de mudar essas plantas de local.
Como assim, Karina? As raízes da planta eliminam algumas substâncias e elas são muito benéficas para o solo. Como a gente sabe, o solo é vivo. Ali tem uma série de micro-organismos que se aproveitam do que as plantas excretam. Então, é super interessante você ficar rotacionando essas plantas periodicamente. Então, a cada 2, 3, 5 anos, você vai trocando de lugar e você vai ver o seu solo melhorar, as suas plantas ficarem ainda mais bonitas. E também é uma forma de você estar sempre renovando o seu jardim, ele ficar sempre de cara nova. Por fim, um jardim ou plantas ou vasos ou canteiros e varandas ou até mesmo na sala da sua casa, tente manter essas plantas sempre limpas. Então sempre esteja retirando folhas velhas, mal formadas, mal desenvolvidas que estão começando a apodrecer. Evite. Ah, Karina, mas é porque eu coloco as folhas porque assim vai fornecer adubo para a minha planta. Sendo que a concentração desse nutriente que está nessa folha, que está se decompondo, é muito baixa. E os riscos que você está correndo dessa matéria orgânica se decompondo e atraindo mais insetos, pragas e doenças é muito maior. Então essa balança não fecha, não compensa essa conta. Então eu recomendo você a sempre deixar tudo limpo. Outra dica super legal, hein? Essa daí você precisa anotar e realmente fazer. Em cima do seu vasinho, nunca deixe o solo nu, o solo descoberto. Peraí, tem uma participante querendo participar. Olha aqui quem tá querendo ir pro colo. É Miu quer vir pro colo. O solo descoberto atrai insetos, atrai aquelas mosquinhas que incomodam você e também não é muito benéfico, não causa benefício nenhum para suas plantas. Pode ser até alimento para outros insetos virem se alimentar deles, não é interessante não. Recomendo sempre deixar o solo coberto. Solo descoberto ou vai nascer alguma planta daninha ou vai causar algum prejuízo para sua planta. Nunca deixe solo descoberto, seja em jardim ou seja até mesmo em vaso. Em vaso você pode cobrir com argila expandida, casca de pinos, pedras, enfim. Existem vários tipos de cobertura de solo que você pode colocar para cobrir o solo do seu jardim ou o solo dos seus vasos. Eu espero que tudo que eu tenha falado tenha sido útil para você e comenta aqui embaixo se gostou. Um beijo e até mais!